Fala, fiel torcida, tudo bem com vocês? Hoje foi um pouco melhor, né? Um jogão, onde o Corinthians conseguiu aí sair com a vitória no clássico contra o Santos e a gente fica mais satisfeito com o futebol apresentado. Precisa melhorar, a gente sabe, mas o domingão foi de alegria, né? Porque futebol 8 horas do domingo, mas conseguimos aí sair com o resultado, que é muito importante para o time do Corinthians continuar nessa caminhada. Eu sou o César Corsino do canal Gol de Barriga, Futebol e Cerveja. Já abri aqui para comemorar a vitória e este é o pós-jogo de Santos 0, Corinthians 2. O jogo deste domingo, Corinthians com aquela formação alternativa, e o técnico Wagner Mancini surpreendeu com alguns nomes, como o Gabriel Pereira, que já saiu como titular, o meio-campo ali com apenas volantes, que deixou o torcedor de cabelo em pé, né? Porque tinha mais volante do que fábrica de carro, mas os volantes jogaram bem, né? Eles supriram bem a falta de um meia, um meia de criação, um meia armador. Então foi interessante essa formação aí do Mancini. Vamos então à escalação. O Cássio, titular absoluto, esse não sai do time. Na lateral direita, o João Vitor, zagueiro improvisado mais uma vez. O Gemerson e o Raul Gustavo como zagueiros e o Lucas Piton na esquerda. O Raul Gustavo, a gente vai falar muito dele ainda neste pós-jogo. Meio campo, né, mencionei que eram 3 volantes, e era o Gabriel, o Ramiro e o Rony. Rony, o garoto da base, que subiu ano passado, né, mais um ativo aí que o Corinthians tem. O Gabriel Pereira, que eu também mencionei, o atacante pela esquerda, Gustavo Silva, o Mosquito, pela direita, e o centroavante era o Cauê. Corinthians com essa formação, sem o meio armador ali, né, sem o Luan, sem o Arauz, sem o Vitinho, que alternaram aí muitas vezes nessa função, ele opta ali por jogar, as jogadas principais do time saíram pelas laterais. Então, tanto o João Vitor quanto o Lucas Piton, eles subiam bastante, né, e conseguiam triangular ali. Pela esquerda, o Piton triangulava com o Gabriel Pereira, pela direita era o João Vitor com o Gustavo Silva. E aí tinha a aproximação desses volantes. O Ramiro chegava pela direita e o Rony chegava pela esquerda. Então, desses pontos aí do campo, saíram jogadas interessantes para o Corinthians. Só que nenhuma finalização a gol. Eram jogadas interessantes, alguns cruzamentos para a área, sempre cortados ali pela defesa do Santos. Uma outra alternativa, né, o Corinthians voltou a repetir aquela variação tática que ele fez contra o River Plate do Paraguai. A variação tática ali com o volante vindo fazer o terceiro zagueiro. Então, o time saía do tradicional 4-2-3-1 para o 3-6-1, né, vamos dizer assim. Ou até mesmo um 3-4-3, dependendo da situação. É umas variações interessantes que o técnico repetiu. Então, vinha o Gabriel, fazia o terceiro zagueiro, e ele liberava o Lucas Piton pela esquerda e liberava o João Vitor pela direita, e o time ficava mais forte lá em cima, né? Tinha mais presença, até porque com essa formação do Corinthians, em todos os aspectos, ele ficava com maior número de jogadores do que o Santos, porque o Santos optou ali por com 3 zagueiros, e a hora que vem o Corinthians com 3 atacantes e 3 atacantes mesmo, mais agudos, ele já elimina a questão da sobra. Então o Santos não teria uma sobra ali da defesa. E no meio campo, ao subir, que os meias, né, os 3 volantes, eles subiam. Então empurravam os meio-campistas do Santos para essa marcação. Então não conseguia liberar os laterais, que é o esquema que ele veio, era o 3-5-2, mas ele era obrigado a jogar num 5-3-2, porque os jogadores do Corinthians subiam e empurravam todo mundo lá na defesa e eles ficavam encurralados. Oportunidade de gol clara não saía para nenhum dos dois lados. Então, muito dos minutos ali do jogo era captado pelo microfone da transmissão o Mancini orientando o Raul Gustavo. Raul Gustavo, que ele tinha que passar da linha do meio campo, se apresentar para o jogo, e numa dessas jogadas ele se apresentou, pegou a bola, foi conduzindo, não apareceu ninguém, né, ou estavam todos marcados, ninguém deu opção de passe para ele, ele driblou muito bem o zagueiro do Santos e bateu. Bateu de fora da área, a bola levou muito perigo ao gol do Santos e foi a primeira grande chance do Corinthians no jogo. Então já surpreende. Ele é um ótimo jogador, já mostrou isso nos jogos onde foi titular. Contra a Ferroviária, o Corinthians perdeu, mas ele jogou bem. E contra o Ituano, o Corinthians jogou bem novamente e ele foi excelente. E no jogo contra o Santos, mais uma vez, ele foi muito bem, agradando e muito a torcida corintiana, que a gente pode ver no Raul Gustavo ali 2 ativos importantes. O ativo técnico, porque ele vai dar um retorno técnico para esse time por muito tempo, e o ativo financeiro. O retorno financeiro, porque como ele é jovem, jogando bem como vem jogando, mantendo uma regularidade aí, vai ser vendido e vendido muito bem, o que alivia os cofres do time, que é
o que tá levando mais desespero, né, aos torcedores aí, porque o time não tem dinheiro, não consegue contratar bem, não consegue montar grandes times. Então, vendo que esses jogadores da base estão se destacando, pode ficar um pouco mais tranquilo e os seus torcedores também. Outro jovem de destaque é o João Vitor pela direita. Zagueiro, não sei, ele está jogando muito e jogando muito na lateral. Ele de zagueiro a gente não teve chance ainda de ver, mas ele como lateral, substituindo o Fagner, ele está indo muito bem e é um outro ativo que o Corinthians tem, ativo interessante aí que o Corinthians tem. O primeiro gol do Corinthians, né, saiu após uma falta próxima à linha da lateral direita ali, que foi cobrada pelo Ramiro. A bola atravessou toda a grande área, chegou do lado esquerdo o Lucas Piton levantou de volta para a área. O Gemerson chegou muito bem, finalizando ali. O goleiro Vladimir fez uma defesa espetacular. E no rebote, bate-rebate ali, ela sobra no Raul Gustavo, que ele dá um tapa com a chapa do pé esquerdo ali, sensacional. Ele tira ela do zagueiro, né? Tira a bola da confusão e manda indefensável pro goleiro Vladimir. Qualquer outro ali teria dado um chutão, estourado e ia bater no zagueiro e não ia conseguir fazer o gol. Então ali, mais uma vez, além de estar jogando muito bem atrás, porque ele não perde uma dividida, não perde um desarme, acerta todos os passes, na frente ele vai, deu uma finalização para fora, numa boa arrancada que ele teve do meio campo, e finalizou em gol, fazendo. Então só no primeiro tempo ele finaliza 2 vezes ao gol. Uma vai no gol, e é o gol do Corinthians, e a outra foi para fora. O Raul Gustavo tem uma história muito bonita, né? Foi contada durante a transmissão aí, que ele perdeu, infelizmente, a irmã dele no ano passado, num acidente de carro, mas ele leva ali todo o jogo uma camiseta com a imagem da irmã, e ele joga por ela sempre apoiou ele nessa questão, né, de virar um jogador profissional de futebol, e hoje que ele virou toda partida, toda boa partida, todo gol é em homenagem à irmã dele. Primeiro tempo ainda reservava a surpresa feliz para o torcedor corintiano. Gustavo Silva ali driblando os zagueiros do Santos. Em uma dessas jogadas, ele partiu para cima do zagueiro Wellington, foi derrubado. O zagueiro Wellington já tinha derrubado o próprio Gustavo minutos antes e tomado o cartão amarelo. Dessa vez, o juiz deu o segundo amarelo, expulsando o zagueiro santista. O Corinthians aí teria a vantagem no placar por 1-0 e vantagem numérica, né, com um jogador a mais. Só que a coisa ficou melhor ainda para o time do Corinthians, porque na cobrança de falta, rara felicidade do Lucas Piton, fazendo aí o segundo gol corintiano. Corinthians que vivia uma escassez de gols de falta e esse ano já fez 2. Um com o Otero, né, contra o Retrô pela Copa do Brasil, e agora o Lucas Piton fazendo um belíssimo gol de falta. 2-0 no placar. Esse gol do Lucas Piton já ocorreu aí para frente dos 43 minutos do primeiro tempo. Não tinha muito mais o que acontecer no primeiro tempo. O Corinthians foi para o intervalo, vencendo o jogo por 2-0. Vencendo o jogo com um jogador a mais, o técnico geralmente ele tem 2 alternativas. Voltar recuadinho, segurando a bola, tocando, trabalhando, porque ele tem a vantagem, e saindo só na boa, e se tiver a chance ele faz mais um, ou vai para frente com tudo, joga com vontade para fazer o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, aplicar uma goleada aí, impor uma goleada ao adversário. O técnico Wagner Mancini optou pela primeira alternativa, o time voltou tranquilo, não houve alterações no intervalo, só saindo na boa, trocando muitos passes. O Corinthians trocou mais de 400 passes no jogo aí, teve quase 80% de passes certos, então foi muito tranquilo a partida para o Corinthians. O esquema das duas equipes ali, o esquema do Corinthians foi superior ao do Santos, então o Santos, nas poucas vezes que saiu, não levou perigo. Ele teve 3 finalizações ao gol, as 3 muito bem defendidas ali pelo Cássio, né? As 3 que foram no gol. Ele teve um pouco mais durante o jogo, mas as 3 que foram no gol, o Cássio defendeu todas sem maiores problemas. Então o time foi levando, o técnico Wagner Mancini aí faz uma substituição para deixar o meio-campo mais leve, mais móvel, né? Ele tira o Gabriel, que estava jogando muito bem, e coloca o Cantillo, que tem aquela melhor qualidade no passe, consegue inverter um jogo com maestria, né? E numa dessas invertidas o Corinthians quase chegou ao terceiro gol, num chute ali de fora da área, depois de um lançamento do Cantillo, e o Corinthians vai trabalhando ali e saindo só na boa. Teve ainda uma finalização com o Gabriel Pereira, muito boa, quase faz o gol também. Mais uma com o Cauê, então o Corinthians saía e ainda levou perigo. Ele podia ter feito aí esses 3 gols e saído com um placar melhor. E atrás não sofria, não corria riscos. Gemerson muito bem, Raul Gustavo excelente, João Vitor excelente também, Lucas Piton grande partida além do gol. Então o Corinthians não sofria atrás, levava perigo na frente. Era um jogo aí que o torcedor corintiano sonhava há tempos. Eu me arrisco a dizer que foi o primeiro tempo. O segundo nem tanto, mas o primeiro tempo foi um dos melhores que o Corinthians já apresentou dos últimos jogos aí. Acho que da temporada 2021, né, com o início do Paulista, foi um dos melhores jogos do Corinthians, sem dúvida. O técnico Wagner Mancini ainda promove
algumas substituições. O Adson entra no lugar do Gustavo Silva para dar mais velocidade ali pela direita e descansar o ponta corintiano. Gabriel Pereira saiu para dar lugar ao Rodrigo Varanda, que voltou ao time, né, depois de ter ficado um tempinho aí no departamento médico, cuidando de uma lesão no pé. Entrou também o Vitinho no lugar do Rony. Só que as substituições do Corinthians mudavam muito pouco, para não dizer mudar nada, o panorama do jogo. Não sofria atrás, levava perigo quando queria na frente, então aquela tranquilidade pro jogo. Ainda já no final do jogo, né, o técnico Wagner Mancini coloca mais uma vez o Léo Santos. O Gustavo sentiu ali o cansaço, saiu de maca, mas nada que leve preocupação para a torcida corintiana. E o Léo Santos volta aí, a segunda partida dele, depois aí de quase 2 anos, né, um pouco mais de 2 anos, que ele ficou machucado. O Corinthians venceu o Santos por 2-0 e quebrou o tabu de 12 anos aí no Campeonato Paulista. A última vitória tinha sido com aquele gol magistral do Ronaldo Fenômeno, que todo corintiano lembra com saudade, na final do Paulistão de 2009, onde ele corta ali de letra o lateral Triguinho, né, e encobre o goleiro Fábio Costa com aquela lance de rara felicidade. Então o Corinthians quebra o tabu, vence o Santos por 2-0, fica mais tranquilo na tabela do Paulistão, ganha confiança para o jogo da Copa Sul-Americana, que já é na quinta-feira. Então o Corinthians surpreendeu, agradou o seu torcedor aí. Wagner Mancini ganha uns dias de respiro para trabalhar com mais tranquilidade, porque o futebol, como o Corinthians não apresenta um bom futebol, sempre acaba pressionando o técnico e ele sabe que ele está muito pressionado aí pela torcida. Então precisava dessa resposta em campo e os jogadores aderam hoje. Para o jogo de quinta-feira contra o Peñarol, muito provavelmente a linha defensiva vai estar de volta, né, com o Fagner, o Gil, o Fábio Santos. E o zagueiro, né, no jogo passado foi o Bruno Mendes. Mas eu, e acho que a maioria dos torcedores corintianos concordam que o Raul Gustavo está pedindo passagem e que deveria ser o titular no jogo contra o Peñarol. Coloca ele ali como quarto zagueiro, né, o zagueiro canhoto que está em extinção no futebol. Ele como quarto zagueiro, traz o Gil como zagueiro central e tende a ser um jogo melhor para a defesa corintiana. Opinião. Vamos ver o que o técnico Wagner Mancini prepara aí para o jogo. O Corinthians precisa vencer bem, para continuar sonhando aí, né, com a classificação na Copa Sul-Americana. Então esse foi o pós-jogo de Santos 0, Corinthians 2. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa o like, comente aí, que a gente está aqui fazendo esse trabalho com muito amor para vocês. Valeu, forte abraço.